Bom, o Grêmio conseguiu até empatar no final contra o América de Cali, mas realmente a partida no geral foi muito ruim e teve consequências péssimas. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse jogo. Bom, para começar, eu já tinha falado no pré-jogo, para mim a escalação foi errada. Eu não gostei de com o Orejuela de ponta, na minha visão. É até meio óbvio, o Orejuela é um jogador que começa de trás e chega na frente. Ele não vai conseguir jogar de costas, recebendo a bola e indo para cima. Era meio óbvio que isso ia acontecer, mas o Renato acabou fazendo isso. Bom, na minha visão tinha que ter sido Orejuela e Diogo Barbosa sem o Vitor Ferraz. Mas de alguma forma ou outra jogou Orejuela e Diogo Barbosa. Um fora completamente de posição, mas acabou jogando junto. O Orejuela realmente fez uma partida muito ruim. No meio campo acabou indo Lucas Silva no lado do Matheus Henrique, que acabou não podendo jogar por causa do bichinho. E o Maicon que todas as partidas ele não consegue terminar a partida, mas sempre que ele está em campo ele dá um dinamismo muito bom para esse time do Grêmio. Bom, mas falando da partida em si, uma partida muito ruim e as alterações do Renato foram desastrosas. A escalação já foi péssima e as alterações conseguiram ser pior ainda. Bom, no intervalo acabou entrando o Luiz Fernando e o Isaac e saíram o Lucas Silva e o Orejuela. O Luiz Fernando eu achei correto, na minha visão ele tinha que ser titular. No pré-jogo eu até falei, você viu que deu certo jogar sem um pivô contra o time do São Paulo. Então, na minha visão, o Grêmio tinha que manter esse padrão. Ou seja, o que eu faria? Luiz Fernando, PP e Ferreira no ataque. Mas ele acabou não fazendo isso e ainda colocou o Robinho. Na minha visão, depois do que o Robinho fez hoje e do que ele vem fazendo, rescinde o contrato dele. Tá pior até do que do Thiago Neves. Bom, o Grêmio rescindiu com o Thiago Neves por causa do histórico dele, né? Não é mesmo? Porque em rendimento, o Robinho tá bem pior. O Robinho perdeu o pênalti, o Grêmio tomou o gol no contra-ataque do pênalti, que foi ridículo. O Robinho bater. O Robinho fez uma partida péssima para variar, né? E o Renato demorou para substituir ele. Na minha visão, o Renato viu que ele estava jogando mal com 20 do primeiro tempo, já tira ele, assume o seu erro. Mas na minha visão, o Renato não quer corrigir o Grêmio. Ele quer mostrar que ele está certo. Então, ele viu que o Robinho não está rendendo. O que ele vai fazer? Ele não vai tirar o Robinho. Ele vai insistir no Robinho. Insistir. Até que alguma coisinha dê certo. Para ele exaltar e falar que ele estava certo no final das contas. Bom, ele que chama esses jogadores, que na minha visão é péssima, essas contratações. Na minha visão, o Diego Souza sim foi uma boa contratação, porque era uma peça que faltava no Grêmio. Mas você acha que o Thiago Neves vai ser diferencial para o Grêmio? O Robinho vai ser diferencial para o Grêmio? Na minha visão, você está vendo, por exemplo, o Thiago Neves está sendo contestado e já virou até reserva no esporte. O Robinho, na minha visão, é titular só no Curitiba, na Série A. Nem no Atlético Goianiense ele é titular. Como é que ele vai ser titular no Grêmio? E não dá nem para falar que o elenco, porque as peças de reposição do Grêmio são muito boas. E o Renato vai queimando os jogadores com o passar do tempo. Não vai usando a base e vai contratando esses jogadores de idade que não rendem para um ou outro ele falar que ele recuperou. Bom, falando do Vergara agora no América de Cali, muito bom jogador, mas eu se fosse o Grêmio não contrataria. Os valores que estavam falando era de 7 milhões de dólares, se eu não me engano. Isso deve dar uns 37, 38 milhões. E o Grêmio não vai contratar. Na minha visão é essa, o Grêmio não ia gastar tudo isso. Até porque eu tenho certeza que se ele viesse, o Renato ia dar algum jeito de colocar ele de reserva. Vendo o estilo que o Renato sempre faz, né? O PP vai ser sempre titular na esquerda. E tendo PP e Everton, o que ele fazia? Vai o Alisson. Tendo mesmo sem ter o Alisson, tendo o Luiz Fernando Ferreira, Guilherme Azevedo, vai com o Orejuela. Ele sempre vai com o jogador de confiança em vez de ir com os melhores. Tá na hora de ir com os melhores, que os melhores vão acabar rendendo mais do que os jogadores de confiança dele. Bom, se o Vergara viesse, ele seria para ser titular na ponta direita. Na ponta esquerda nem se contesta, o PP é titular absoluto. E na hora que o Grêmio mais precisou no jogo, o Renato tirou o PP e colocou o Ferreira. E foi desastrosa as substituições no geral. O Grêmio terminou o meio campo, que começou com Lucas Silva, Maicon e Robinho. Um meio campo que já era ruim, terminou com Tassiano, Everton e Isaac.
o Everton, que é ponta esquerda e pode quebrar o galho na lateral esquerda, terminou como meia. E o Isaac, que na minha visão é um falso 9 e terminou como 10. A gente já viu que o Isaac não dá certo como 10, mas o Renato insiste nisso e insiste no erro. Se você for para usar ele, usa ele como 9, usa ele como falso 9, mas 10 não, 10. Eu não vejo o Isaac como um 10. E olha mais a base. É isso que o Grêmio tem que fazer. O Grêmio ganhou de 3-0 sobre o Pará. Tem um vídeo específico no nosso canal. Só você dar uma olhada. E é isso. Bom, mas esse time da América de Cali que acabou pagando o pato no final. A Catimba, eles acabaram passando um pouquinho do limite. Sim, não tivessem cavado a expulsão do Kahneman, né? Que o Kahneman fez o gol contra, tinha levado amarelo, levou outro amarelo e conseguiu ser expulso por causa de uma briguinha aos 47 do segundo tempo. E não vai jogar nas oitavas da Libertadores. Desfalque enorme por causa que o cara não tem mental. E o mental é algo que está sendo muito ruim nesse time do Grêmio. É o time com mais expulsões no Brasileirão. Um dos times com mais expulsão na Libertadores. Nos últimos 9 pênaltis fez 4, né? Porque, de acordo com a narração, dos últimos 8 tinham errado 5. Ou seja, de 8 você fez 3. Isso é uma média muito baixa. A cada 4 jogos você faz só 2 e perde 2. E a cada 2 jogos você erra pelo menos 1. Isso é uma média enorme, muito ruim. E o Grêmio tem que corrigir isso urgente. Na minha visão, o que faz isso acontecer? A insistência do Renato. Como é que pode você ter um pênalti que pode definir você terminar em primeiro e colocar o Robinho para bater? Eu até entendo, tem muita gente que ainda não entendeu, mas eu entendo. Ele é o que eu falei, ele quer insistir e provar que ele tá certo. Já viu que o Robinho não rende, ele colocou o Robinho para bater o pênalti, na minha visão, essa é para ser a última cartada. Ele desperdiçou, ou seja, rescinde o contrato dele. É isso que o Grêmio tem que fazer, na minha visão. E não adianta ir atrás de jogadores bons, como por exemplo o Gaston Ramírez, que surgiu hoje, sendo que o Renato sempre vai usar a mesma desculpa que demora para ele se encontrar. Se eles demoram, imagina o Tassiano. Tassiano ainda nem entendeu o que é futebol, então, porque o Tassiano, todo perdido, ele jogou quase como um zagueiro hoje. Ele parecia que não conseguia olhar para frente, dominava a bola, tocava para o zagueiro, era assim. E o Grêmio não pode depender dessa peça como solução do meio-campo. Bom, ainda ficaram no banco Guilherme Azevedo, Darlan, Cortez, David Braz, Rodrigues e Paulo Vitor. E eu não entendi também porque o Darlan foi arquivado. O Darlan de repente parou de ser usado. Ele não fez aquela diferença, não jogou demais, mas ajudou bastante e supriu até que bem a perda do Maicon, principalmente naquele jogo contra o Bahia. E o Grêmio tem que o problema é que eu não acho que é nem se reforçar. O Grêmio não tem saída de bola e o meio-campo está muito defasado. O Grêmio não tem a interligação de defesa e ataque. A bola passa reto. E provavelmente, quer dizer, quase sempre, quando erra esse passe, toma ataque. E assim que tomou o primeiro gol, por exemplo. Também fez esse gol, que foi um lance de sorte. Lançamento para a área, bateu na mão, o Diego Souza bateu muito bem. Eu achava que ele ia perder, porque ele tinha perdido já contra o Fortaleza, depois ele acabou fazendo, que o juiz mandou voltar. E ele tinha perdido contra o Corinthians, que fez o Grêmio perder 2 pontos naquela partida. Bom, mas agora, amanhã vai ter o sorteio da Libertadores e eu trago aqui contra quem o Grêmio vai enfrentar. O Grêmio que, querendo ou não, teve um resultado muito bom e agradeceu a Católica por ganhar do Inter. Com esse resultado aqui no final, acabou eliminando o América de Cali da Sul-Americana. Isso porque foi um time com muita pouca ambição. Na minha visão, isso que prejudicou eles. Eles fizeram um gol, em vez de ir atrás da classificação na Libertadores, não, fizeram catimba, se retrancaram e não tentaram ganhar de mais gols. Mais 2 golzinhos, não, na verdade eram 3, né? Mas eles poderiam pelo menos ir pra cima para tentar fazer mais, porque era fácil golear esse time do Grêmio hoje. Era um time totalmente desorganizado, sem meio campo. E eles acabaram perdendo, empatando, muito por causa que só tem um jogador bom e que decide tudo, que é o Vergara. E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Meu canal sobre futebol no geral tá aqui embaixo também. JP, quer dizer, qual é mesmo? Futebol é aqui mesmo, isso. JP Futebol é aqui mesmo. Link tá aqui embaixo. Tô começando a colocar muitos vídeos lá também. Bom, foi esse vídeo e falou.